Boa tarde, gente. A gente está começando a primeira programação de Setembro Amarelo do programa Cuites desse ano. E o tema que a gente vai abordar é o poder transformador da alegria. E para começar, eu queria ler o poema Sorriso no Rosto, do Braulio Bessa. Um sorriso no rosto contagia e enfeita muito mais que maquiagem, que depois de lavar e depois de usar vem a lavagem, e a beleza se escorre pela pia. Diferente da verdadeira alegria, que é obra de Deus, esse pintor, que enfeita nossa alma de amor, muitas vezes paro, penso e analiso o tempero para a vida ter mais sabor. Charlie Chaplin, nosso gênio adorado, disse algo para o mundo refletir, que um dia vivido sem sorrir é de fato um dia desperdiçado. Não precisa ficar mal-humorado, enfrentando um desafio ou uma dor. O sorriso é sempre superior. Como Chaplin, também deixo o meu aviso. Se o tempero da vida é o sorriso, vou sorrindo para a vida ter mais sabor. Sorrir tem um gosto bom, sorrir é bom e faz bem. Adoça e tempera a vida e a receita a gente tem. É simples de começar, basta você temperar a sua vida também. E é com esse clima de alegria, de que o sorriso enfeita a vida e tempera a nossa vida, que eu quero convidar a Daiane Couto, que é analista comportamental, especialista em programação neurolinguística, e o lema do seu trabalho é fazer as pessoas se sentirem mais felizes. Seja muito bem-vinda, Daiane. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Todos me vendo, me ouvindo muito bem? Perfeitamente. Perfeitamente. Vou transmitir minha tela aqui para vocês. A gente começar. Dando continuidade a essa tarde tão gostosa que a FIENG preparou para nós. Estão vendo minha tela? Sim, mais ou menos. Tá cortada. E agora? Tá pela metade, tá? Tem como você consertar isso? E agora? A gente tá vendo, Daiane, só que tá pela metade. Eu vou ver aqui com o pessoal que tá me dando apoio técnico para consertar. Só um segundo. Tá. Daiane, a gente vai tentar consertar, mas se você quiser já começando a sua apresentação, a gente está conseguindo visualizar, mas só a metade. A gente vai pedir para o pessoal técnico para dar uma arrumada, mas já pode ir começando também o conteúdo, tá bom? Tudo bem. Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de poder participar desse momento e partilhar com vocês, né, de algum conhecimento, estabelecer uma troca nessa tarde tão gostosa, como eu já falei. Eu faço muito minha as palavras da Cora Coralina, que diz que feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. E eu acredito que o caminho para a transformação genuína é, de fato, conhecimento. Assim também como disse Paulo Freire, que feliz, na verdade, que a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas, e as pessoas transformam o mundo. Então, quanto mais a gente aprende e aplica aquilo que a gente aprende, mais nós nos transformamos em pessoas melhores e temos condições de realmente transformar o mundo ao nosso redor, né? Então, fico muito feliz e muito prestigiada de estar aqui nesse momento. A Rayane já falou um pouco sobre mim, eu sou da treinamento profissional, sou practitioner em programação neurolinguística, sou também comunicadora, palestrante, sou também pós-graduada em gestão de programas e projetos sociais,
E sou graduada em serviço social, também sou assistente social de formação. E eu tenho como lema do meu trabalho fazer da minha profissão fazer você ser feliz na sua profissão. A minha profissão é fazer você ser feliz na sua. Então, eu trabalho diretamente com felicidade, porque eu acredito que pessoas mais felizes no seu trabalho produzem mais e isso reverbera em todas as áreas da vida dela. Quanto mais a pessoa se identifica com aquilo que ela faz, quanto mais a pessoa tem prazer naquilo que ela faz, e aquilo que ela faz está coerente com quem ela é, com o perfil dela, com aquilo que ela acredita, mais ela consegue ser feliz mesmo, se sentir realizada, e isso impacta todas as demais áreas da vida da pessoa. Bom, só que antes de começar o nosso... Eu vou falando, viu, Rai? Pode dar continuidade aí? Por favor, pode continuar. Então, beleza. Antes de falar propriamente, né, do conteúdo, eu queria fazer alguns acordos com vocês. E o primeiro deles é que vocês tenham a clareza que a minha proposta aqui não é trazer verdades absolutas. Né? A minha proposta é compartilhar saberes, conteúdos, técnicas, teorias que eu aprendi ao longo da minha vida, tanto acadêmica quanto profissional, e que, inclusive, eu aplico no meu trabalho e aplico para a minha vida também. Então, se por acaso eu disser alguma coisa que não fizer sentido para vocês, tá tudo bem. Transforme as minhas palavras de uma forma que faça sentido para o contexto de vocês, para a realidade de vocês. Tudo que vier vai ser bem-vindo. Se for bom, vocês deixem ficar. Se não for, simplesmente deixa aí. Posso contar com vocês? Muito bem. Então, vamos lá. Hoje, né, o título da nossa tarde é A Alegria e o seu poder transformador. Mas não teria como ser diferente falar da alegria sem falar das nossas emoções. Afinal, a alegria nada mais é do que uma das 5 emoções básicas que todo ser humano, em plena capacidade física, né, em plena saúde física e emocional, vivencia ao longo da vida. Né? E eu trouxe para a gente começar a nossa discussão aqui, começar a nossa apresentação, um vídeo da Disney, uma animação da Disney chamada Divertidamente, que retrata justamente um pouco dessas nossas emoções. E eu acredito que alguns de vocês já conheçam, né, já tenham assistido, e quem ainda não assistiu, eu faço o convite, então, para ver, porque é extremamente interessante e nos possibilita muitas aprendizagens. Vai dar para reproduzir, Rai? Dayana, acabei de conversar com o técnico aqui, ele pediu para você alterar a forma de estar compartilhando. Eu mandei no seu WhatsApp o print para você compartilhar a tela e não a apresentação. Então, tira o compartilhamento agora e aí compartilha de novo. Eu te mandei no WhatsApp exatamente como deve ser. Que aí vai dar para passar certinho. Ok, vamos lá. Será que é tela cheia? Isso, a tela. Mas aí a tela... Então, peraí. Isso mesmo. Agora você só clica em apresentar, que aí vai aparecer a tela cheia. Vai dar certo agora. Já está apresentando aqui para mim. Tá com a tela cheia. Aperta F5 para aumentar a tela, tela cheia para você. Agora deu. Quer dizer, agora deu. Maravilhoso. Vamos lá, seguir em frente. Problemas técnicos, gente. Ao vivo é assim. Ao vivo é assim. Quem sabe faz ao vivo. Então, vamos passar para a animação.
Muito bem. Então, a alegria, ela compõe uma das 5 emoções básicas que Eric Berne classificou como as emoções que todo ser humano, né, como eu falei para vocês, em pleno gozo da sua saúde física e cognitiva, sente, ou já sentiu, ou vai sentir ao longo da vida. Mais conhecido também como Marta. E não é a nossa famosa jogadora de futebol, não. E sim, vamos lá, vamos passar. As nossas emoções, que são o medo, o afeto, a raiva, a tristeza e a alegria. Bom, e essas emoções, né, o que elas são? São reações químicas que acontecem no corpo da gente a partir de um estímulo externo. Então, eu sinto o estímulo, eu percebo o estímulo, eu vejo o estímulo, e isso me uma emoção, uma reação química, o meu corpo responde como uma reação química, eu racionalizo, eu penso sobre aquilo, né? E isso transforma-se em um sentimento, e esse sentimento a uma ação. Né? Então, eu recebo um estímulo externo, o meu organismo responde a esse estímulo com uma das emoções, das 5 emoções básicas que todo ser humano tem. Quando eu racionalizo cognitivamente sobre essa emoção, ela se torna um sentimento, um pensamento, e esse pensamento, esse sentimento dá como consequência um comportamento, uma ação. E aí pode falar assim, não, Dai, tá muito complexo, tá muito teórico. Eu convidar vocês a viver uma experiência comigo agora. Aí mesmo onde você tá, eu convido você a fechar nesse momento, a vivenciar uma experiência. Respira fundo, fecha os seus olhos, sinta o seu corpo pela cadeira, sinta suas pernas no chão e se imagine nesse momento caminhando em uma floresta. Sim, uma floresta linda, repleta de vegetação, pássaros, o barulho das águas. Sinta o ar puro entrando e saindo dos seus pulmões. E, de repente, você se depara com uma onça. Na mesma hora, o seu coração acelera, a sua boca seca, as suas extremidades, a sua mão, seu pé gela. E aí você se vê diante de 2 opções. Ou você corre, ou você luta. Isso. Podem abrir os olhos, por gentileza. Voltamos para a apresentação. Isso foi só uma experiência, né, de uma das emoções básicas, que é o medo. Né? Então, a gente tem um estímulo, né, uma causa, e na nossa história é a onça. Essa onça gera uma reação química no nosso corpo, que é a emoção do medo, baseada, né, na adrenalina, na noradrenalina e algumas outras reações químicas. Essa emoção gera um sentimento, uma sensação de segurança, de perigo, e esse perigo, essa sensação nos leva a um comportamento, né? Ou fuga, ou luta. Assim como a alegria, né? A gente conquista alguma coisa, né? Uma casa própria, um carro tão esperado, ou uma promoção tão desejada, na mesma hora, aquele estímulo externo gera em nós uma reação química, a alegria. Essa reação química racionalizada nos traz um sentimento de felicidade e realização, e isso nos gera, né, nos leva a um comportamento, que é de celebrar, de comemorar, de compartilhar com outras pessoas, de abraçar outras pessoas. Pois bem, é assim que funciona o ciclo das nossas emoções. Mas as emoções, elas não servem simplesmente para nos ajudar a reagir diante dos estímulos. Elas servem também para nos conectar com as outras pessoas. Porque a partir do momento que eu sinto, que eu percebo, que eu entendo que o outro também sente, que o outro também possui a mesma reação química, isso nos conecta, isso nos aglutina. Isso é, inclusive, uma das características particulares da nossa espécie, né, do ser humano. É essa capacidade de conectar com a emoção do outro, com o sentimento do outro, mais conhecido também como empatia. E para exemplificar um pouco disso, eu trouxe um outro vídeo para gente. Vamos ver se ele vai compartilhar.
para exemplificar um pouco disso que eu estou falando. Watch this hysterical laughing boy in musical class. Ready? Nada como a expressão pura e genuína da emoção de uma criança, né? Eu tenho certeza que ao menos um sorriso ele arrancou de você aí vendo esse vídeo. E isso, né, está relacionado a uma das principais descobertas da neurociência dos últimos tempos, que são chamados neurônio espelhos, que nada mais é a reprodução de um comportamento a partir de um estímulo semelhante. Então, como um bocejo. Já ouviu aquela história que quando você vê alguém bocejando, você acaba bocejando também? Né? Então, se você está andando na rua e uma pessoa sorri para você, apesar de às vezes a gente achar estranho, minimamente a gente sorri de volta. Né? Então, é justamente isso. É o quanto a nossa emoção, né, as nossas reações, as nossas sensações, elas fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano e são contagiantes, né, e se transferem para o outro. Eu vou dar como um exemplo também uma situação. Imagina uma seguinte situação comigo. Né? Quando você vê um namorado entregando um buquê de rosas para a namorada, automaticamente a gente conecta com aquela vivência, com aquele estímulo, com aquela ocasião, com aquela situação, e isso nos remete a uma alegria, um afeto, não é verdade? Da mesma forma que se a gente vê uma situação de agressividade, de violência, automaticamente a gente já começa a sentir um pouco de raiva. E isso nos leva a um comportamento, a uma aversão, a uma repulsa. Né? Então, percebem quanto que as nossas emoções fazem parte de todo o contexto da nossa vida, são extremamente necessárias e são contagiantes? Pois bem, mas como disse, como disse Merleau-Ponty, né, nós compreendemos o outro porque temos dentro de nós essa mesma experiência. Então, como todos nós temos essas reações químicas dentro de nós, quando vivenciamos ou presenciamos uma situação semelhante, automaticamente isso nos conecta. Né? Isso nos linka a outras pessoas e às circunstâncias ao nosso redor. E é justamente essa capacidade de sentir as emoções que nos fazem seres singulares, né? Como eu disse, que nos fazem seres específicos da nossa espécie. E qual que é a importância das emoções? Né? Todas as emoções que sentimos, elas são legítimas, elas preservam a nossa sobrevivência e nos fazem humanos como somos. Né? E são elas que nos conectam com os outros. A partir do momento que eu sinto e eu percebo que o outro sente também, eu me conecto com ele. E aí cria-se a empatia. Né? E o que eu quero estimular aqui, então, assim, a minha proposta de hoje é sim trazer motivos e motivações de alegrias para vocês, né? Mas não é uma alegria relacionada a uma positividade tóxica, né? Em que você tem que ser feliz o tempo todo, em que você tem que ser forte, homem não pode chorar, ou deixa de frescura, tem gente passando por coisa pior, ou pense pelo lado positivo. Mas não, uma compreensão da emoção, né, das nossas emoções como um todo, de uma forma inteligente, com uma inteligência emocional, entendendo que todas as emoções que nós temos, elas são importantes,
Elas são fundamentais para a nossa sobrevivência. Elas fazem parte da nossa condição humana. E a diferença está não em relação àquilo que eu sinto, mas com aquilo que eu faço sobre aquilo que eu sinto, né? Então, quando eu entendo, eu me conecto com aquela emoção que eu estou sentindo, né? Eu codifico essa emoção, né, num sentimento, num pensamento, eu tenho o potencial de transformar a minha ação a partir disso. Então, isso é inteligência emocional. É você ter essa capacidade de compreender, né, de conhecer, compreender e lidar com as suas emoções a partir do seu comportamento, né? Então, é o desenvolvimento da nossa capacidade de reconhecer, validar e lidar com as nossas emoções para que elas sejam balizadoras, mas não definidoras da nossa vida. Ao invés de uma positividade tóxica, eu convido vocês a uma positividade consciente, né? Porque, veja bem, eu não estou dizendo aqui que a gente não deve ser otimista com a vida, né? Porque é o nosso otimismo que nos dá energia, que nos dá força para conseguir, né, ir em busca e conquistar os nossos sonhos, os nossos objetivos. Mas um otimismo consciente, uma positividade consciente, em que você conhece as suas emoções, reconhece as suas emoções, valida as suas emoções e, a partir disso, define qual que vai ser o seu comportamento, qual que vai ser a sua atitude diante daquela emoção. Afinal, não controlamos aquilo que sentimos. As emoções, elas são reações químicas. Eu não posso, por exemplo, impedir meu corpo de sentir raiva na hora que, pela milésima vez, eu bato o dedinho do pé na quina do mesmo móvel dentro de casa, né? Meu Deus, aquilo sobe, né? O sangue da gente ferve na hora. Então, eu falo, não, agora, Dayana, você não vai mais sentir raiva quando você bateu. Pô, doeu, né? Não é assim. Então, a emoção, ela é uma reação química. Eu não consigo controlar aquilo que eu sinto, mas eu controlo aquilo que eu faço com aquilo que eu sinto. Então, bati o dedinho na quina do móvel pela milésima vez, eu posso sim sentir raiva, eu reconheço a raiva, eu valido a raiva, eu legitimo essa raiva, mas ela precisa ser o quê? Uma propulsora, né? Uma motivadora. Então, olha, Dai, você precisa mudar esse móvel de lugar, né? Senão você vai continuar batendo o dedinho ali, né? Então, nós não controlamos aquilo que sentimos, nós controlamos aquilo que fazemos a partir daquilo que sentimos. E cabe a nós decidir como reagir diante dessa emoção. Se essa emoção ela vai nos aprisionar ou se essa emoção vai nos libertar. Se ela vai nos bloquear, nos limitar, ou se essa emoção vai nos impulsionar, vai nos ajudar a realmente desenvolver mais capacidades, a olhar novas possibilidades, a desenvolver mais, a aplicar mais estratégias, a ser melhores a cada dia, né? Assim como disse Martinho Lutero, né? Nós não podemos impedir que um pássaro voe sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Então, a gente não tem como a gente falar para não vai mais ficar triste. A partir de hoje, você não vai mais sentir medo. Estamos entendendo aqui que todas as nossas emoções, elas fazem parte da nossa condição humana e elas são necessárias para a nossa sobrevivência, né? Se a gente não tivesse medo, o que aconteceria de nós diante daquela onça do início, né? É o medo que estimula uma reação, mas essa reação ela precisa ser consciente, uma reação racionalizada, né? Eu sinto medo e aí diante do medo, quais as opções que eu tenho? Eu corro ou eu luto, né? E como eu disse, a vida da gente ela é feita de vários momentos, de diversos momentos. Nem todos os momentos são momentos tão bons, né? São momentos agradáveis. Existem momentos que não são tão bons assim, né? Por isso que eu disse, o importante não é a gente viver uma positividade tóxica, de que a gente não pode se entristecer nunca, mas o que a gente vai fazer diante da tristeza? A nossa vida, assim como o clima, como as estações, ela tem dias extremamente ensolarados, como hoje, por exemplo, né? Assim também como tem dias que são nublados, e até aqueles que são chuvosos, mas todos são necessários por um clima. Todos são necessários para fazer a flor florescer em algum momento, né? Então, se o sol não aparecer, aproveite a chuva. É verdadeiramente e literalmente pegar o limão mais azedo que a vida te der e fazer o mais próximo de uma limonada possível, né? Você está diante da situação. O que você vai fazer? Você vai chupar o limão ou vai fazer uma limonada? Por quê?
A diferença está em quando realmente aprendemos a desfrutar genuinamente de cada emoção da nossa vida. Isso é felicidade. A felicidade genuína, ela é um estado de espírito. Ela é uma condição construída por nossas atitudes internas e não condicionada apenas às situações externas a nós. Ah, eu só vou ser feliz quando eu concluir minha faculdade. Ah, eu vou ser feliz, eu só vou ser feliz o dia que eu conquistar minha promoção. Ou eu vou só ser feliz o dia que eu me casar, o dia que eu tiver uma casa própria, o dia que eu tiver um carro, né? A felicidade, ela é construída no caminho, é na jornada. É a partir do momento em que nós nos conhecemos, nos compreendemos enquanto seres humanos, com as nossas potências e as nossas limitações, e quando nos empoderamos da nossa história, né? Então, o dia mau, ele certamente vai chegar para todos nós em algum momento, mas depende de nós. O que nós vamos fazer com esse dia? Assim como a alegria, né? Ontem eu vou compartilhar com vocês um momento pessoal. Ontem eu tive a oportunidade de participar de um chá de bênçãos para uma amiga que está gestante. Foi uma coisa nova para mim e foi um momento muito sublime em que a gente emanou energias positivas para essa amiga que a gente tanto ama. E no momento da minha fala, né, eu que sou mãe, eu falei assim, olha, a maternidade, para mim, ela é um paradoxo, porque ao mesmo tempo em que ela revela em mim a minha maior potência, ela revela também em mim a minha maior vulnerabilidade, as minhas fraquezas. É isso que é ser humano. E é isso que faz parte da nossa vida. A nossa vida, ela é feita de altos e baixos, assim como o nosso batimento cardíaco. O dia que estagnar, o dia que parar, a gente morre, não é verdade? Então, saber lidar com essas situações, com os estímulos, né? Mais uma vez, eu não consigo controlar aquilo que eu sinto, mas eu controlo o que eu faço a partir daquilo que eu sinto, né? Então tá, Dai, tá muito teórico, filosófico, motivador esse papo, mas eu quero saber na prática, como que eu faço para desfrutar e viver verdadeiramente, genuinamente essa felicidade que você propõe? O primeiro ponto, né, que eu sugiro a vocês e que eu convido vocês a colocar em prática na vida de vocês é se permitirem, né? Se permitirem sentir as emoções que vocês precisam sentir naquele momento, né? Todas elas são legítimas, são verdadeiras e são necessárias para a nossa sobrevivência. E são elas que nos fazem ser humanos como somos. São elas que nos conectam com as outras pessoas, né? E, ao mesmo tempo, ressignificar essa emoção. Ou seja, dar um novo significado, dar a conotação que você precisa dar para fazer dessa emoção o motor propulsor para te ajudar a chegar aonde você deseja chegar, a alcançar o que você deseja alcançar, né? Outro ponto importante, busque se conhecer. Sabe o que te traz felicidade? O que te motiva? O que te faz levantar da cama todos os dias? Né? Busque se conhecer. Conhecer qual que é a razão, a principal razão da sua felicidade. E haja em direção a essa conquista dia a dia. O terceiro ponto, conheça seus valores e suas virtudes. Então, dentro desse tópico, né, de se conhecer, procure reconhecer o que realmente importa para você. Quais são as coisas nessa vida que são mais importantes para você que você não abre mão? Quais são os seus valores? E também as suas qualidades, né? As suas virtudes. O que você faz de melhor, que só você sabe fazer? Qual que é a diferença que você faz no mundo? Qual a importância da aplicação das suas habilidades para as pessoas? O quarto ponto, né, para que você consiga, de fato, desfrutar e viver uma felicidade genuína, né, de fato conseguir desfrutar do poder que há na alegria, é aceitando as suas vulnerabilidades, né, aceitando a nossa condição humana passível de falhas. Nem todos os momentos a gente vai agir da forma correta, a gente vai, né, ser mais assertivo, mas todos os momentos são necessários para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e para a nossa evolução enquanto ser humano. Né? Então, aceite as suas vulnerabilidades. Aceite que, às vezes, né, a gente sim precisa de ajuda. A gente não está dando conta sozinho e está tudo bem. Está tudo bem. Né? Hoje a gente vive um mundo de mídias, né, em que todo mundo dá conta de tudo, mas quando a
para dentro de casa, a gente vê que a realidade é completamente outra, né? As pessoas, elas estão lutando a cada dia para conseguir entregar o seu melhor naquilo que elas fazem, nas multitarefas que são dadas a elas, né? Então, ninguém está dando conta de tudo, não, né? A gente não é máquina para funcionar 24 horas. Então, aceite as suas vulnerabilidades. O quinto ponto é exercite o perdão. O primeiro perdão é o perdão a si próprio, né, em relação a que realmente você não é um super-herói. Nós não somos a prova de bala, né? Então, perdoe a si mesmo. Perdoe as suas limitações. Perdoe as suas falhas, né? E da mesma forma que eu te convido a aceitar a vulnerabilidade do outro, a gente só consegue aceitar a vulnerabilidade do outro a partir do momento que a gente aceita as nossas próprias vulnerabilidades. E a partir do momento que a gente aceita as nossas próprias vulnerabilidades, isso amplia o nosso olhar em relação às vulnerabilidades do outro que está ao nosso redor também. Então, perdoe as pessoas que estão ao seu redor, libere perdão. E o terceiro é, seja humilde, né? Reconheça que a gente também erra, que você também é passível de falha. E quando necessário, peça perdão. Exercite o perdão nas 3 esferas. O perdão a si mesmo, o perdoar o outro e o pedir perdão. E o por último, mas não menos importante, seja grato. Grato pela oportunidade que você tem de viver, de desfrutar a cada dia a felicidade. A gratidão, ela gera em nós um estado de excelência, que nos permite, né, vivenciar um estádio de otimismo consciente, porque quanto mais eu agradeço, mais eu percebo quantos motivos eu tenho para agradecer. Então, o poder que transforma, o poder transformador está em você. Ou melhor, o poder que transforma a dor está em você, na sua capacidade de conhecer, de se conhecer, de reconhecer, de validar suas emoções, né? De se empoderar da sua história, de honrar, de respeitar a sua história, saber que tudo que você viveu aqui, tudo que você viveu até hoje, te fez chegar até aqui, da forma como você está, né? Com as dores e com as delícias. Desfrute de cada momento, né? Todas as nossas emoções, elas são legítimas e são necessárias. Então, faça delas, né, um motor propulsor realmente para que você desempenhe comportamentos mais assertivos, para que você desenvolva essa inteligência emocional, né, que te possibilita compreender essas suas emoções e dar um novo significado a elas. Porque só dessa forma a gente realmente vai desfrutar da potência que é a alegria, da potência que é o medo, que é a tristeza. Afinal de contas, a gente só desfruta de fato da alegria porque em algum momento a gente já sentiu a tristeza. Então, percebe como tudo isso se complementa? Então, só depende de você. Embora a gente não controle aquilo que a gente sinta, a gente controla aquilo que a gente faz com aquilo que a gente sente. Então, reconheça as suas emoções, elabore elas dentro de você e se empodere da sua história, para que você faça das suas emoções um motor propulsor para te levar a um estágio, né, de maior aprendizagem, de maior evolução e de plena felicidade. É isso. Vou aproveitar para deixar com vocês o meu contato. Daiana, acho que o que você falou, algumas coisas marcaram para mim. E, gente, o chat está aberto, se vocês quiserem fazer algum comentário ou até perguntar para a Daiana alguma coisa, agora é a hora, tá? Mas, enquanto isso, eu vou falar, 2 coisas me marcaram, que foi a questão da empatia, que você comentou, que quando alguém ri, boceja, você falou de bocejo, eu bocejei na hora. Neurônio espelho. Pois é, espelho. Então, quando alguém tá triste, a gente fica triste. E quando alguém tá feliz, a gente fica feliz. E por que eu tô falando que isso me marcou? Eu costumava ter um mau humor matinal. Há uns anos, há muitos, eu era conhecida pelo mau humor matinal. E ele mudou quando eu decidi dar bom dia para as pessoas. Eu acordava assim, eu queria continuar deitada, eu não queria dar bom dia para ninguém. Bom dia para quem, gente? Eu acordei agora. E eu comecei a dar bom dia para as pessoas e as pessoas me retornavam com um sorriso ou conversavam comigo, isso indo ao caminho do trabalho. E desde então, quando eu comecei a ter essa postura, eu fiquei feliz de manhã, assim, transformou a minha manhã.
Então, realmente, o poder do sorriso, o poder transformador da alegria, é porque, às vezes, pode começar do outro, né? Alguém que está sorrindo para você e isso vai te transformar. Mas, às vezes, igual aconteceu comigo, eu não estava com alegria em mim. Eu não estava com alegria operando, né? Igual você falou dos divertidamente lá, né? Os sentimentos que operam. Às vezes, eu estava com mau humor, com a raiva, a braveza lá operando em mim, mas aí eu decidi colocar a alegria no lugar de comando, e aí isso me transformou, e transformou minhas manhãs. Hoje o pessoal fala, nossa, eu nunca vi alguém tão feliz de manhã, porque hoje eu vejo, me transformou, colocar a alegria na minha manhã me transformou. E eu deixo para vocês também, né, esse desafio, assim, estamos falando de Setembro Amarelo, estamos falando de saúde emocional, de forma alguma estamos querendo invalidar depressão, ansiedade, qualquer outro transtorno emocional, de forma alguma. O que nós estamos querendo colocar aqui é o poder que nós temos de transformar as nossas emoções e as emoções do outro. Eu já trabalhei numa instituição de longa permanência de idosos, que o pessoal chama de asilo, né? E as idosas com quem eu fazia atendimento, elas eram muito tristes, muitas vezes estavam abandonadas pelas suas famílias. Você via tristeza no olhar, sabe? E tudo que elas tinham lá era o meu atendimento, o meu acompanhamento, o meu acolhimento. E a positividade que eu chegava, né, que eu abordava, elas transformavam o olhar. Aquele olhar triste ao longo da conversa ia se transformando num olhar mais sereno, às vezes até alegre, falavam umas besteirinhas, as idosas falavam umas bobaginhas comigo, e você via que elas se transformavam a partir da minha iniciativa em querer trazer felicidade para elas. Então, é esse o desafio que a gente está aqui para hoje para vocês, é realmente o poder de transformar a dor, né, igual a Dayana colocou, depende de nós também. Então, fique vocês aí sabendo que vocês têm esse poder transformador, que é colocar a alegria no centro, a alegria para administrar a sua vida, administrar suas emoções, e também se permitir quando as outras emoções ruins ou mais negativas, costumeiramente mais negativas vierem, porque elas fazem parte da nossa evolução. A tristeza faz parte da evolução, o medo faz parte da evolução, a raiva faz parte da evolução, mas a gente não pode deixar eles dominarem, porque uma pessoa raivosa, uma pessoa com medo, uma pessoa triste, né? O sentimento não é gostoso, isso está em desequilíbrio. O que a gente tem que buscar é um equilíbrio, né? E que, de preferência, quem seja o nosso modo de operante seja da alegria. Beleza, gente? Deixa eu ver. Dayana, se você quiser, pode parar de compartilhar a tela, tá? Para a gente poder ver você. Eu não estou aparecendo. Eu vi que meu vídeo está... Pode parar de compartilhar. No mesmo parar de lugar... me destacar? Não, no mesmo lugar que você colocou para compartilhar a tela, você pode tirar o compartilhamento de tela. Aí eu vou ver aqui as perguntas do pessoal. O Kildre perguntou: como agir com pessoas que nunca respondem um bom dia? Parece que elas ficam incomodadas. Dayana, você tem alguma coisa a pontuar a respeito dessa pergunta? Tá me vendo? Sim. Ótimo. Primeiro, eu quero só fazer um comentário sobre a sua fala, né, que tem uma frase que ganha que faz muito sentido para mim, né, que é a seguinte: o mundo melhora por fora quando eu melhoro por dentro, né? Então, como você disse, quando a gente decide, né, se posiciona, escolhe, né, qual que vai ser o balizador da nossa vida, isso melhora a gente e isso reverbera nas nossas relações e no todo, né, nos contextos onde a gente estiver, né? E como que chama quem fez a pergunta? Kildare, ele perguntou: como agir com pessoas que nunca respondem um bom dia? Parece que elas ficam incomodadas. Kildare, obrigada pela sua pergunta. Eu acredito, né, que o bom dia ele é um desejo, né, para outra pessoa, mas se aquela pessoa não recebe, ele volta para você. Ele é para você, né? Aquilo que o outro faz não está sobre o nosso controle, está sobre o meu controle aquilo que eu faço. Se o outro não dá um bom dia, é a condição dele, é a habilidade dele, é a escolha dele, é a limitação dele, né? Aquilo que o outro faz não me define, aquilo que eu faço me define. Aquilo que eu faço me caracteriza.
Se você é o rapaz do bom dia, continue dando bom dia, independente de quem não respondeu o seu bom dia. Isso define quem você é. Perfeito, é isso mesmo, eu concordo com isso. Nessa minha saga do bom dia, eu já não ouvi muitos bons dias também. Pessoas que às vezes só olhavam assim, faziam assim. Então, continuei dando bom dia. A positividade estava em mim, não na negatividade do outro. Se com o bom dia eu transformasse alguém, maravilhoso. Mas eu estava bem. Exatamente. E é aquela história, assim, né? Às vezes aquela pessoa está no dia nublado, às vezes aquela pessoa está no dia chuvoso. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. É respeitar a condição e a capacidade do outro também, né? Mas que aquilo não seja o nosso balizador, né? Que nós assumamos o controle da nossa vida, da nossa história e o protagonismo da nossa vida, da nossa história. Então, o que a gente faz é responsabilidade nossa. O que o outro faz é responsabilidade dele, aceite a vulnerabilidade dele, libere o perdão e continua dando seu bom dia, exalando a sua alegria. Exatamente. A Daniela também perguntou: quais dicas você nos dá para uma comunicação não agressiva? Olha, existe um conteúdo extremamente rico, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas inclusive tem esse nome, comunicação não violenta, né? É uma teoria criada por acho que é Eric Berne que chama. Não, Eric Berne foi o que eu falei, perdão. Depois eu vou pegar a referência exata e compartilho com a Rayane para ela passar para vocês, né? Mas a essência dessa comunicação não agressiva, não violenta, é a gente, primeiro, observar a situação, observar o comportamento, se perceber naquele contexto, né? Buscar se entender o outro, porque a comunicação, ela é uma arte, né? A programação neurolinguística, ela traz isso para a gente, que ela passa por alguns filtros, né? E como pressuposto, por exemplo, a programação neurolinguística traz que mapa não é território. Ou seja, quando eu pego um mapa, aquilo não retrata exatamente um território. O território é infinitamente mais rico em características, em detalhes, em espaços, né? Então, o mapa não é o território. Então, aquilo que eu estou vendo da situação não necessariamente representa a situação em si, né? E diretamente sobre a comunicação, quando a gente se comunica com o outro, essa comunicação ela passa por filtros, né? Da distorção, da omissão, da generalização. Então, em algum momento da fala, a pessoa pensou algo, mas omitiu alguma informação, até mesmo de uma forma inconsciente, pensou algo, mas generalizou aquela informação, inclusive talvez de uma forma inconsciente, ou pensou algo e distorceu a forma de falar. Né? A comunicação não é aquilo que a gente fala, mas aquilo que o outro escuta. Então, se aquilo que o outro está escutando representa para ele uma forma agressiva, de falar ou de sentir, né, ou de perceber, você observa aquela situação, se percebe naquele contexto, né, entende aquele contexto e procura uma outra estratégia de comunicação. Né? Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhei num centro de saúde durante uns anos. E lá tinha um médico que ele era mais idoso. E ele sempre me fazia as mesmas perguntas todos os dias. Eu estava próxima de tirar férias. Aí não era uma comunicação agressiva, mas assim, eu tô querendo exemplificar uma situação em relação à comunicação, tá? Não era uma comunicação agressiva, mas ele sempre perguntava a mesma coisa, que eu já tinha respondido. Falei, meu Deus do céu, todo dia ele me pergunta a mesma coisa, eu já respondi, eu respondo todo dia a mesma coisa, e ele continua me perguntando. Aí conversei com um colega, o colega falou assim, procure dizer a mesma coisa de forma diferente. Então, por exemplo, ele me perguntava, e vai tirar férias, o que você vai fazer? Eu falava, eu vou viajar com a minha família, vou para a roça. Aí outro dia, e aí, suas férias estão chegando, o que você vai fazer? Eu falei, não sei, eu tô achando que eu tô decidindo viajar, acho que eu vou viajar, não sei se eu vou para a praia, tô achando que vou para a roça. Aí, outro dia ele vinha de novo com a mesma pergunta, tá chegando suas férias, e aí, o que você vai fazer? Aí eu falo, menino, nossa, minha família tem uma roça tão gostosa, eu acho que eu vou aproveitar esses dias para descansar e vou viajar lá para a roça. Entende? Então, assim, a comunicação, ela é uma arte, e ela não é aquilo que eu falo, mas aquilo que o outro entende a partir daquilo que eu falo. Se eu não estou sendo assertivo na minha comunicação, ou se aquela comunicação está sendo agressiva, tanto da minha forma de falar, quanto da minha forma de receber, eu observo o contexto, eu entendo, eu ressignifico e procuro trabalhar ela de uma outra forma. Ou seja, falar a mesma coisa de uma forma diferente. Faz sentido? Fez sentido? Fez sentido. E, assim, você trouxe para o consciente, né,
algo que estava te incomodando e que estava gerando em você talvez uma violência interna que talvez você não estava externando para ele, mas que você estava se sentindo incomodado com aquela situação. Então, para trabalhar a comunicação, né, não ser violenta, a gente vai ter que trazer para o consciente aquilo que está no nosso inconsciente que está fazendo a gente ser violento de alguma forma no nosso jeito de falar. Depois que a gente entende o porquê, o motivo que nos leva a estarmos mais agressivos, né, seja ou não estamos conseguindo falar exatamente o que queremos, ou tem alguma coisa nos incomodando, que no caso era a pergunta rotineira do senhor. Depois que a gente entende, a gente consegue trabalhar em nós, separar, ó, aqui sou eu, aqui é o jeito de falar, é aqui que eu devo falar. E se esforçar mesmo, ser conscientemente na sua fala, na sua abordagem, para você não passar do ponto. Eu, no meu caso, é com meu filho. Eu tenho um menininho de 3 anos, vou dar um exemplo de hoje. Eu estava fazendo o almoço e aí, de repente, eu escutei: mamãe, achei uma massinha. E ele estava com o meu batom da MAC. Ele pegou meu batom e amassou, e tá com o rosto todo sujo de batom, a boca toda, a mão, na hora do almoço, quase na hora de ir para a escola. Aí eu tive que ter todo um trabalho assim, ó, interno, de não ser, porque a vontade que eu tinha era o quê? De esganar a criança. Tô brincando, não façam isso, gente. A vontade era essa, né? Recebeu o estímulo, sentiu a emoção. Travei antes dela sair para fora, respirei fundo, falei: Deus, obrigada por esse menino saudável que eu tô aqui na minha frente, feliz. Peguei ele e fui dar banho de novo. Mas assim, às vezes isso acontece, pode acontecer com o nosso chefe, né? Pode acontecer com um colega de trabalho, com os nossos pais, marido, esposa, filho, com quer que seja. Então a gente tem que realmente, às vezes, quando perceber que a brutalidade vem, dar uma freada antes das palavras ruins, torpes saírem, né? O pessoal quem que fez a pergunta foi Daniela? Foi. Daniela, eu esqueci de te agradecer, obrigada pela pergunta. Inclusive, a resposta da pergunta anterior vale para essa, viu? A questão da agressividade, né? Aquilo que o outro faz não está sob o seu controle, né? Aquilo que você faz está sob o seu controle. Então, se você quer ter uma comunicação mais assertiva, é isso que a gente está falando, né, Rayane? Se perceba dentro daquele contexto, né? Transforme o significado daquela situação, gerencie, a gente codifique a sua emoção para que você tenha um comportamento, uma comunicação mais assertiva. E o pessoal está falando aqui, vários mandaram que o autor que você estava citando é Marshall Rosenberg. Marshall, isso mesmo. Obrigada, gente. Vocês são lindos, ó. E aí eu quero demais aproveitar e agradecer tanto você, Daiana, pela sua presença, pelo tanto que você nos ensinou aqui hoje, e para todo mundo que está aí agora nos ouvindo, que participou. Gente, foi muito bom. Essa é só a primeira encontro nosso aqui de Setembro Amarelo. Semana que vem a gente vai ter um encontro com o Alex, e na última semana a gente vai ter um momento de meditação, um momento para respirar, para realmente, né, acalmar os ânimos. Então, fiquem ligados na nossa programação de Setembro Amarelo. Toda terça-feira a gente vai estar com essa programaçãozinha bem legal para vocês, tá bom, gente? Obrigada pela participação, foi muito bom. Se vocês tiverem qualquer comentário, vocês podem mandar tanto para a gente, para a comunicação interna, e a gravação dessa reunião vai ficar disponível também, tá bom? Ó, um abraço para todos vocês, muito obrigada mais uma vez e boa tarde. Tchau, gente. Obrigada pela oportunidade.